pessoal! Faremos hoje um simulado contendo questões sobre a lei que aborda sobre licitação e contrato, tá? Para que vocês saibam quais são os assuntos mais cobrados, mais recorrentes em prova de concurso público sobre licitação e contrato, beleza? Bom, e se você chegou no canal pela primeira vez, é muito importante que você se inscreva e ative o sininho para estar recebendo notificações sempre que eu lançar um novo conteúdo. Bom, é isso, bora começar! Vamos dar início ao nosso simulado sobre a Lei 8.666 de 1993, que dispõe sobre licitação e contrato. Bom, quem é competente para dispor sobre as normas gerais pertinentes à licitação e também a contratos é a União, tá? Onde está isso? Está escrito na Constituição Federal de 1988, tá? Então, a competência para dispor sobre licitação e contrato, ele é privativa da União. E a partir daí, nós vamos entender que para que a administração pública ela consiga que um determinado serviço ele seja executado, para que ela consiga comprar determinado produto, para que ela consiga firmar determinada locação, uma compra, uma alienação, que seja, para ela conseguir fazer isso, ela vai contratar de um terceiro, ela pode contratar de um terceiro. E essa contratação, ela acontece mediante um processo de licitação. Então, a licitação é um processo, é um procedimento administrativo que vai contar com algumas modalidades, cada uma ali com a sua particularidade. E para quê? Qual a finalidade desse procedimento administrativo? É que haja celebração de um contrato, né, para que determinada empresa, determinado fornecedor, ele consiga ser aquele que forneceu as melhores condições, as condições mais interessantes para a administração pública. E a partir daí é firmado um contrato, ok? Bom, sabendo disso, vamos então à nossa primeira questão, que diz o seguinte: no mercado farmacêutico, recentemente ocorreu um desabastecimento por escassez de matéria-prima de penicilina benzatina de 1.200.000 UI, que é uma unidade internacional. Medicamento indispensável para tratamento de algumas doenças, como sífilis e febre reumática. Algumas indústrias e distribuidoras ainda mantiveram pequenos estoques num curto período que antecedeu ao completo desabastecimento. Uma unidade hospitalar tem um consumo médio mensal de 500 frascos ampolas e encontra-se com seu estoque zerado. O setor financeiro do hospital informou à central de abastecimento farmacêutico a quantidade de recursos disponível para que fosse aberto um pedido de compra. O farmacêutico estimou uma quantidade de 3.000 frascos ampolas, o que garantirá o abastecimento por mais 6 meses, a um custo total de R$ 7.570. O setor de compras adquiriu o medicamento conforme determina a Lei 8.666 de 93, no capítulo 2º, seção 1ª, artigo 24. Assinale dentre as opções a seguir de que forma esta compra foi realizada conforme a modalidade de compra constante no referido artigo. Bom, existem 5 modalidades de licitação, que são a concorrência, a tomada de preços, o convite, o leilão e o concurso. As 3 primeiras, concorrência, tomada de preços e convite, elas são conhecidas como modalidades comuns. E um dos critérios para você diferenciá-las é o fato do objeto a ser licitado, o valor do objeto a ser licitado. Então, o que a gente tem que se preocupar aqui nessa questão? O que a gente tem que buscar no enunciado? O valor do objeto a ser licitado. Bom, o valor é R$ 7.560. Bom, um valor considerado pequeno, né, em comparação a obras de engenharia. Inclusive, essa é mais uma questão aqui, não se trata de obras de engenharia. Por quê? Porque quando a compra e serviço se tratar de obras de engenharia, vai ter um determinado valor limite para as modalidades. E quando for compras e serviços que não estão incluídos nessa categoria de obras, né, de engenharia, teremos outros valores, que é o caso em questão aqui. Bom, essa informação está na Lei 8.666, tá no artigo 23. Porém, essa informação está desatualizada, porque nós tivemos uma alteração via o decreto 9.412 de 2018. E é nele que você tem que se basear, porque é nele que está a atualização, tá?
Então eu fiz essa tabela para poder tentar ajudar na visualização. Como a gente não está trabalhando aqui com obras e serviços de engenharia, vamos direto para compras e serviços que não são dessa categoria. E percebam que na modalidade de concorrência, os valores são de grande vulto. O que isso significa dizer? Que são mais expressivos, tá? O que faz sentido, né? Que a modalidade de concorrência, ela tem grande amplitude. Ela é para qualquer interessado, né? Porque quanto maior o número de candidatos, maior a chance de você conseguir um fornecedor que ofereça melhores condições, tanto de preço quanto de técnica. E a tendência é que esse valor vá reduzindo, tá? Então, na modalidade de concorrência, é acima de 1.430.000. Na modalidade de tomada de preço, até 1.430.000. E na modalidade de convite, até 176.000. Bom, o valor em questão aqui é 7.560. Está de acordo com a modalidade convite. Porém, existem situações nas quais a licitação ela é dispensável, existe essa faculdade, você pode dispensar ou não. E também existem situações nas quais a licitação ela é inexigível. Ou seja, existem casos em que a licitação ela não há necessidade, o procedimento de licitação não há necessidade de acontecer. E aí, nesse caso, você não faz, tá? Nesse caso é taxativo, não é facultado a administração pública decidir ou não, se faz ou não, como é o caso, né, da licitação dos casos dispensáveis. E aí, no caso dos dispensáveis, que está previsto no artigo 24 da Lei de Licitação, diz que para outros serviços e compras de valor até 10% do limite previsto na linha A do inciso 2º do artigo anterior, aqui o artigo 23, que é aquele artigo que traz os valores, né, para cada modalidade, né, que foi alterado pelo decreto, que eu já mostrei aqui para vocês. Então, nesse caso de compras de serviços e compras no valor de até 10%, desses serviços que estão fora das obras e serviços de engenharia, aí neste caso torna-se dispensável a licitação, que é o que acontece aqui. Bom, nós vimos que o valor em questão aqui se enquadra na modalidade de convite, que é até 176.000. 10% de 176.000 é 17.600. Bom, e o valor total, né, dos frascos e ampolas necessários para o abastecimento por mais 6 meses é de 7.560, ou seja, é menor do que esse valor de 17.600. Portanto, nesse caso, se enquadra a situação de licitação dispensável. Ou seja, é um caso de dispensa de licitação, logo a letra D é a nossa resposta. É uma questão mais elaborada, uma questão um pouco mais chata que eu trouxe de cara para vocês, para dar um pouco mais de trabalho para a gente ir diminuindo aqui a complexidade, tá? Então vamos para a próxima questão. Não vou ler o enunciado, tá? Vou direto aqui ao ponto. Assinale adiante a alternativa que indica corretamente os princípios relacionados à licitação, ao procedimento licitatório. Isso é muito cobrado em questão de prova, tá? Tem que saber esses princípios, tá logo no início da lei, né, de licitação e contrato, tá no 3º artigo. Então, para se garantir que o procedimento licitatório ele aconteça da forma justa, de forma correta, né, para que se promova, para que se consiga o melhor para a administração pública, né, o resultado que seja mais vantajoso e mais eficiente para a administração pública, deve-se garantir alguns princípios constitucionais da isonomia, né? Todo mundo parte do mesmo princípio, né? Com as mesmas chances. Também da seleção da proposta mais vantajosa para a administração, buscar aquilo que é mais vantajoso para a administração pública, visando o bem comum, visando o coletivo. Também a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. O que isso significa dizer? É você agir com bases sustentáveis, é você promover o desenvolvimento econômico nacionalmente, no âmbito nacional, sem comprometer os recursos naturais. Ou, se for necessário comprometer, que o faça de forma planejada e que você consiga recuperar isso. Então, com base sustentável. Bom procedimento, ele tem que ser julgado em estrita conformidade com os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa
estar vinculado ao instrumento convocatório, que normalmente é um edital, no caso do convite é uma carta convite, né? E do julgamento objetivo e daqueles que sejam correlatos a esse julgamento. Bom, aqui está falando dos princípios constitucionais, né? O LIMP, né? Que fala sobre legalidade, impessoalidade, moralidade, que fala sobre a publicidade e também sobre a eficiência. Sabendo disso, eu chego na minha resposta como sendo a letra A, né? Não pode ser, por exemplo, um julgamento subjetivo, porque a subjetividade, ela dá margem para o quê? Para a pessoalidade. Fica uma coisa muito pessoal e não pode, tem que ser impessoal. Também não existe fraternidade como um princípio, tá? Isso foi o examinador de questão, ele colocou, né, para poder confundir. Não pode ser desvinculado, né, o instrumento convocatório, tem que estar ali com estrita vinculação ao edital, que contém todas as regras, todas as normas, todos os procedimentos, tá? O edital ou a carta convite, se tratando da modalidade convite, tá? E tem que estar, sim, correlacionado, tá? Não pode estar excluídos que lhes são correlatos, tá? Não são excluídos. Portanto, de fato, a letra A é a nossa resposta. Vamos para a nossa terceira questão, direto ao ponto aqui, sobre a licitação na administração pública nos termos da Lei 8.666 de 93. É correto afirmar que? Vamos então analisar as alternativas. Letra A. Será processada e julgada em estrita conformidade com o princípio da moralidade, desconsiderando o princípio da vinculação ao instrumento convocatório? Nós acabamos de ver os princípios na questão anterior, né? E um dos princípios é a vinculação, sim, ao instrumento convocatório, né? O instrumento convocatório ele existe para isso, justamente, né? Para ele poder dar um norte, ele dá uma orientação em relação a todos os procedimentos, né? Dá um ordenamento, né, em relação aos procedimentos. Então, tem que estar vinculado, sim. Não pode desconsiderar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. A letra A está errada. Letra B, será sempre sigilosa? Lembra do princípio da publicidade? Não faz sentido que a licitação lá seja sigilosa. Ela tem que ser divulgada para que os interessados eles saibam que eles têm ali, eles fornecem determinado serviço, determinado produto que a administração pública está interessada. Então saiba que ele tem condições de concorrer ali, de tentar pleitear esse serviço, né, ficar à frente desse serviço. Então, para isso ele vai concorrer com outros, com terceiros, né, através de algumas modalidades, né, que nós vimos ainda há pouco. Tá? Então, não pode ser sigilosa, tem que ser pública e tem que ser acessível ao público, né, todos os atos dos procedimentos, exceto, salvo quanto ao conteúdo das propostas. Aí o conteúdo tem que ser sigiloso, até para poder cumprir com o princípio da isonomia, para que todos comecem do mesmo ponto. Não faz sentido que eles saibam sobre o conteúdo um do outro, porque ali eles poderiam tentar se beneficiar. Opa, ele está oferecendo uma vantagem aqui, vou oferecer uma vantagem melhor. Enfim, para que isso não aconteça, né, para que parta do mesmo princípio, você guarda o sigilo do conteúdo das propostas até a respectiva abertura, tá? Então, a licitação, ela não será sigilosa. Letra C. Nos processos de licitação, em hipótese alguma, poderá ser estabelecida margem de preferência para produtos manufaturados e para serviços nacionais, ainda que atendam a normas técnicas brasileiras. Tá errada a letra C. Existe sim a possibilidade de margem de preferência, né, que aí você abre uma concessão, uma ressalva para aqueles fornecedores, né, que trabalham com produtos que sejam produzidos nacionalmente, produtos manufaturados e para serviços nacionais. Existe sim essa possibilidade, né, desde que seja nessas condições, tá? Portanto, a letra C está errada. Letra D. A concorrência e a tomada de preço são as únicas modalidades de licitação? Não, né? Tem a concorrência, tem a tomada de preço, tem a modalidade convite, tem a modalidade leilão e tem a modalidade concurso. E letra E, destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para quem? Para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional com bases sustentáveis. Está perfeita a letra E, que é a nossa resposta. Vamos para a nossa penúltima questão, que diz o seguinte: ao determinar que na administração pública as compras sempre que possível deverão ser processadas através de sistema de registro de preços, a lei federal, né, de licitação, especialmente, visa atender ao princípio constitucional da... Bom,
Sempre quando tiver ali uma compra, ela tem que obedecer alguns critérios, alguns princípios, como por exemplo atender ao princípio da padronização, né? Tem que atender às especificações técnicas, né? Tem que ter passado por um controle de qualidade, tem que estar dentro daquilo que você espera, o mínimo que se espera de um produto, de um serviço, né? Tem que ter ali tem que estar dentro de um sistema de registro de preço, não pode estar muito aquém, nem muito além disso, né? Tem que estar em concordância com esse registro de preço, tá? E isso, claro, vai ser feito, esse registro de preço vai ser feito mediante uma pesquisa de mercado. E também, claro, que vai ter uma regulamentação em cima disso, tá? Então, esse registro de preço terá uma regulamentação através de decreto para que se atenda também algumas particularidades daquela região. Enfim, se tem todo esse cuidado, por quê? Qual é a finalidade desse cuidado? Bom, há esse cuidado para que você tenha eficiência naquele produto, naquele serviço, naquela compra, para que ele te atenda com o mínimo que você espera, que é o básico, né? Que ele atenda às especificações técnicas, que ele esteja padronizado, né? Que ele tenha ali que ele atenda a finalidade para qual ele foi proposto. Portanto, o princípio em questão aqui é a eficiência, a letra C. Vamos para a última questão, que diz o seguinte: a licitação é inexigível quando houver inviabilidade de competição, em especial para... Bom, inexigível, você não faz licitação, são casos que você não faz. Não é que você fica facultado à administração pública se ela faz ou não, como é o caso, né, dos casos dispensáveis. Não, nesse caso você não faz a licitação, tá? Por quê? Porque não tem como ter competição ali. Houve inviabilidade de competição. Se não tem como ter competição, não faz sentido você fazer um processo licitatório, né? Então, parte dessa premissa. E quando é que acontece isso? Bom, essas situações, elas estão elencadas no artigo 25 da Lei de Licitação, tá? Da Lei 8.666 de 93. Ela traz alguns incisos. E um desses incisos fala sobre a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública, né? Por exemplo, você vai contratar um cantor ou uma cantora consagrada pela mídia, consagrada pelo público, pela opinião pública, pela crítica, para poder dar um show no Réveillon. Né, dar um show na praia no Réveillon. E aí, nesse caso, não tem porquê a licitação. A cantora ou o cantor, ele já tem ali a sua reputação, que já fala por si só. Não há necessidade de abrir um processo, né, licitatório para, nesse caso específico, né, um profissional do setor artístico, que ele já é consagrado pela crítica especializada e pela opinião pública. Portanto, a letra A é a nossa resposta. Fala pessoal, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. Aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos, beleza? Bom, e também se você está curtindo os materiais do canal, não deixe de compartilhar com seus amigos concurseiros, né? É uma forma de você prestigiar o canal. Bom, é isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.